livro de Êxodo, capítulo 5. Vamos ler o versículo 22. Êxodo 5, verso 22. Eu quero pegar apenas uma expressão do líder Moisés e transformá-la como a base de uma reflexão para esta noite, à luz de tudo aquilo que temos vivido nos últimos tempos, não no aspecto sociopolítico. Isso nós já temos falado algumas vezes, mas hoje eu quero refletir sobre algumas notícias tão duras que temos visto e acompanhado. Basta você ligar a televisão, assistir a um jornal ou ler um jornal e se deparar com a miséria da humanidade deste tempo. Não que a gente esteja vivendo dias piores. Eu sustento uma tese de que, desde que o mundo é mundo, a tragédia sempre esteve presente na humanidade. O que diferencia um pouco os tempos e as gerações é o fato de que hoje nós temos meios de comunicação que tornam a informação ou a comunicação instantânea. E aquilo que acontece, além de ser muitas vezes transmitido ou anunciado praticamente ao vivo, também vem acompanhado com imagens. Porque hoje nosso mundo é totalmente conectado a redes de monitoramento, de câmeras. E você não apenas fica sabendo das tragédias, mas você as assiste. Você vê. E ainda que a televisão muitas vezes não mostre, nós como bons humanos que somos, não é? Vamos à internet, e na internet nós achamos o vídeo sem cortes, com detalhes. E nós somos então inundados, seja por vontade própria ou involuntariamente, por notícias e informações que nos estarrecem. Na semana passada, não essa que terminou, mas a anterior, eu assistia o Jornal da Tarde e chocado, enquanto almoçava, vendo o relato daquela família assaltada em São Paulo, numa comunidade pobre de latinos, cujo filho morreu aos prantos no colo da mãe, suplicando para que não morresse. E a impiedade, a iniquidade, a crueldade de um jovem bandido foi capaz de atirar e disparar a sua arma contra a cabeça de uma criança de 6 anos de idade. Parece que essas experiências tornam-se ainda mais duras quando nós, sendo pais e mães, vivemos a realidade do cuidado, da convivência, da esperança de que nossos filhos cresçam, de alimentarmos nossos sonhos do futuro. E tais notícias nos deixam abismados. Na mesma semana, o Brasil acompanhou também por imagens aquele auxiliar de serviços gerais de um colégio em São Paulo, que também foi assassinado à luz das câmeras de monitoramento da rua onde passava, fruto de uma saidinha de banco. Hoje, está sendo veiculado nas redes sociais e nos grandes sites de notícias uma filmagem feita de um avião caindo no pouso, um avião da Asian Airlines. No momento do pouso, ele choca-se violentamente contra o chão e pelo menos 5 pessoas já morreram e outras dezenas estão feridas. Tudo ao vivo, tudo online, tudo diante dos nossos olhos. Hoje em dia, as tragédias não são mais apenas daquilo que se ouve falar, mas daquilo que se vê e muitas vezes aquilo que sentimos. E as dores estão muito mais próximas de nós do que podíamos imaginar. Doenças, enfermidades, diagnósticos. E uma pergunta que é uma pergunta filosófica, épica, de todos os tempos, é aquela pergunta que Epicuro, por exemplo, faz na época de Platão e Aristóteles, em que ele tentava encontrar filosoficamente uma resposta para o nosso dilema humano. E Harold Kushner, um rabino do século passado, século XX, na década de 90, vendeu milhões de cópias de seu livro, cuja pergunta era: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Na verdade, esta pergunta ressoa e ecoa milênios após milênios, e nós não temos respostas exatamente a essa pergunta do por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E eu proporia ainda uma segunda pergunta derivada dessa,
que inverte a realidade, mas que também é tão enigmática quanto a primeira. Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Porque nós vemos bandidos soltos, políticos corruptos impunes, desonestos ricos, pessoas mais saudáveis, muitas vezes com uma vida longa, com um aparente sucesso nos seus empreendimentos escusos. E nós então colocamos-nos numa posição, por que não dizer sinceramente, de juízes, e então dizemos que tais pessoas seriam condenáveis pelos seus atos e nós, como por acharmos-nos sempre muito bons, mereceríamos uma condição de vida melhor. Interessante que este dilema até nos coloca numa situação complicada como seres humanos que somos, porque na medida em que nós perguntamos por que coisas boas acontecem a pessoas ruins, ou então por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, quer queiramos ou não, sejamos honestos, a gente se coloca na cadeira do juiz e então sentimos-nos habilitados para olhar as pessoas à nossa volta e até para nós mesmos e dizermos e rotularmos pessoas boas, pessoas ruins. E como à luz da Bíblia nós podemos encontrar, não, na verdade, o meu dilema e a minha reticência é intencional, é proposital, porque algumas vezes lendo de Gênesis ao Apocalipse, por mais que a Bíblia seja uma fonte de recursos, ela não tem todas as respostas que nós queríamos. Nem sempre teremos de forma precisa a afirmativa ou a assertiva exata daquilo que nós precisávamos. E é que esta grande pergunta enigmática de toda a humanidade, o porquê sofremos, continuará sem respostas. Eu queria que nós pensássemos e que você anotasse na sua mente uma pergunta de valor. E que, na verdade, eu tenho sentido me desafiado a colocá-la, a checá-la várias vezes ao longo de um mesmo dia. Quando eu percebo que no relato bíblico do Gênesis ao Apocalipse, quase sempre não foram as perguntas que as pessoas fizeram para Deus que moveram-na dos seus lugares. Mas foram sim as perguntas que Deus fez aos homens que tirou-os do lugar onde estavam e levou-os a um novo lugar. Ou seja, o que nos move não são as perguntas que fazemos para Deus, mas sim as respostas que damos às perguntas que Ele nos faz. E se nós encontrarmos na Bíblia, nós vamos procurarmos na Bíblia, vamos encontrar sim muitas perguntas que Deus nos faz. Ele já começa, por exemplo, com uma grande pergunta dita a Adão. Quando eles, após pecarem, Adão e Eva, Deus então volta ao jardim e pergunta: Adão, onde você está? Mais adiante, Caim mata o seu irmão Abel e Deus pergunta a ele: onde está o seu irmão? E os relatos continuam com perguntas que Deus faz a seus servos, como fez a Moisés no deserto: Moisés, o que você tem em suas mãos? E depois Jesus Cristo vai perguntar aos seus seguidores, alguns deles alvos do milagre de Deus, quando, por exemplo, diante do cego Bartimeu, ele pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Ou então, quando eles perguntam aos discípulos, diante de uma multidão faminta: o que vocês têm para alimentar esta multidão? Perceba então que, na verdade, muito mais do que enfatizarmos as perguntas que nós fazemos a Deus, talvez se nós focássemos mais ainda nas perguntas que Deus fez à humanidade, relatadas na Escritura, talvez nós fôssemos encontrar mais sentido para a nossa caminhada, e então sentiríamos motivados a sair do lugar onde estamos para ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Porque, na verdade, muitas perguntas que o homem faz para Deus ficam sem respostas. E esta, por exemplo, é uma delas. Moisés pergunta no versículo 22 do capítulo 5 do livro de Êxodo, volta-se para o Senhor e pergunta a ele: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal,
por que me enviaste? Queridos, a realidade do sofrimento, a realidade da angústia, da dor que sofremos, das lágrimas que muitas vezes insistem em rolar dos nossos rostos para perguntas que não temos resposta. Podemos pesquisar e encontrar na Bíblia muito mais recursos do que respostas. Sim, guarde bem isso, querido. A Bíblia antes de ser um livro de respostas, ela é um livro de recursos. E o maior deles, do início ao fim, é o amor de Deus por nós. Esse amor não muda, seja qual for a circunstância. Talvez eu já tenha contado, lembre que tenho certeza que eu já contei para os irmãos, mas faz algum tempo isso, por isso é bom relembrar algumas boas histórias. Lembro-me com muita saudade do tempo em que a Letícia era recém-nascida. Cabia a mim sempre levá-la às piores experiências, como vacina, exames médicos. Jane sempre foi muito sensível, até hoje, até na televisão, nem sangue cenográfico ela consegue ver. E eu lembro muito bem que na época em que Letícia nasceu, nós fizemos o tal exame do pezinho, que é feito em casa agora. E nós então chamamos um laboratório para não expô-la, ela não estava totalmente vacinada, como não foi feito no hospital, chamamos um laboratório para fazer em casa. Jane e minha sogra trancaram-se no quarto. E eu fiquei sozinho na sala. E o enfermeiro, muito cuidadoso, muito carinhoso com a Letícia, me deu as instruções de como eu deveria segurá-la, segurar o pezinho, não mexer. Mas como foi difícil aquela experiência. Vê-la chorando, um choro de dor, sem saber expressar e sem saber se explicar, e eu apenas vendo-a chorando e segurando no meu colo, eu só tinha que me lembrar de uma certeza. Filha, você não entende, mas o que eu estou fazendo é para o seu bem. Lembro de uma outra vez em que fui levá-la para tomar a vacina, não mais o exame do pezinho, mas aí sim levamos no laboratório, num consultório de vacinas, e ela ainda bem bebezinha, coloquei-a na caminha, na maca para receber a vacina, e a enfermeira disse, pai, brinque com ela. E eu inocentemente comecei a brincar com ela, coloquei-a de bruços, fiquei na frente da maca brincando, ela sorrindo para mim, linda como sempre, alegre, simpática, e de repente a enfermeira abaixou a fraldinha e pum! Naquela mesma hora, ela olhando para mim, rindo, ela... E começou aquele choro, aquela cena não sai da minha memória. E parecia que ela dizia com aquela lágrima, você me traiu. Você me enganou. Você estava rindo para mim. Que coisa mais sádica. Me colocou de bruço. Me colocou nas mãos da malfeitora. E ainda me segurou para que ela me maltratasse, me torturasse. E perigosamente ria para mim. Aquele choro não foi só de dor, mas foi também de decepção. Talvez a primeira experiência dela é assim, não posso confiar no meu pai. Claro que tudo isso é um drama, né? Estou enfeitando o pavão justamente para você sentir a realidade que é, no fundo, aquilo que nós fazemos com Deus. Quando eu a vi chorando, eu gostaria de fazê-la entender como hoje um pouco melhor ela entende as coisas. Nossos filhos estão cada vez mais perceptivos à realidade à sua volta. Nossos filhos estão sim cada vez mais inteligentes e captando no ar as circunstâncias e as emoções à sua volta. E hoje talvez ela entendesse, se fosse agora, se eu dissesse, filha, eu estou fazendo para o seu bem. Foi isso que Jesus Cristo falou aos seus discípulos quando ajoelhado aos pés deles, enquanto lavava seus pés, os discípulos querendo não permitirem-se aquela experiência, não pode fazer isso. Jesus insistiu em dizer, o que faço agora vocês não vão entender mesmo, mas entenderão. Queridos, o que Moisés está queixando-se, questionando diante de Deus, é a angústia e a dor que eu e você temos todas as vezes que enfrentamos circunstâncias desagradáveis, diagnósticos que nos tiram e roubam a esperança,
dores que insistem em permanecer, lágrimas, como eu costumo dizer, que teimosamente rolam do nosso rosto. Muitas vezes o próprio desânimo, o cansaço. Eu gosto de lembrar que Paulo disse aos crentes na Galácia, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, ele diz: não nos cansemos, e ele se inclui, não era meramente uma exortação a terceiros, mas ele fala: não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, quantas vezes nós sentimos-nos na iminência do desânimo e olhamos em volta e dizemos: mas eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou tão cansado? Por que eu estou cansado de estender a mão? Por que eu estou cansado de andar a segunda, a terceira milha? Por quê? E quantos porquês? Talvez se eu desse a oportunidade de você citar aqui 3 porquês na sua vida, nós ficaríamos 2, 3 dias aqui ouvindo um por um. Porque eu e você temos as nossas inquietações. Por que meu filho está doente? Por que minha família está sendo destruída? Por que eu não consigo emprego? Por que eu não consigo ser sábio para criar meus filhos? Por que meu marido está me abandonando? Por que minha esposa está no leito terminal? Por que o mundo está como está? E nós então alistaríamos uma inumerável quantidade de porquês. E Moisés, como eu e você, é muito franco com Deus em dizer: por que o Senhor estás maltratando o teu povo? A maioria de nós tentamos sempre equacionar esse dilema tentando usar a lógica. Por isso até algumas religiões se auto-intitulam ciência, porque tentam encontrar lógica. Muitas vezes tentamos encontrar respostas nesta relação de causa e efeito na vida, mas vamos acabar constatando que qual é a causa, ou seja, qual foi a razão do sofrimento de uma mãe que vê o seu filho alvejado por um projétil no seu colo, quando a criança implorava chorando: não quero morrer, não quero morrer. Obrigado. Valeu. O que é que pode ser confortador, o que pode ser lógico para uma mãe à beira de uma sepultura enterrando o seu filho pré-adolescente que morreu precocemente por um câncer fulminante? Não tem lógica, não há explicação, e eu diria, não há ciência que explique, e muito menos não há religião que se proponha a, de maneira cabal, dizer é por isso ou por aquilo, porque não existe causa ou efeito. A gente sempre tenta dizer: não, mas isso é porque você está colhendo frutos de escolhas erradas que você fez. Sim, muitas vezes ou algumas vezes você consegue dissecar a sua vida, mas e quando você tem certeza de que você não fez nada? Quantas vezes você examina, sonda o seu coração e não consegue lidar com as coisas ruins porque você diz: não há uma causa que justifique esse sofrimento? Muitas vezes a resposta da religião não nos é suficiente para aquilo que nós tanto ansiamos, que é esperança. Aí então é que nós vamos perceber uma segunda grande verdade. A primeira verdade que eu quis destacar para você é que, no fundo, não são as nossas perguntas para Deus que nos movem, mas sim as perguntas que Ele nos faz, que nos tiram do lugar onde estamos. Foi o chamado de Deus que tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Foi o chamado de Deus que tirou Moisés do campo do conforto na casa do seu sogro Jetro para uma grande missão. Foi o chamado de Deus, a convocação de Deus, que trouxe Davi lá do campo, cuidando de ovelhas, para ser o maior rei de toda a história de Israel e tornar-se então um homem segundo o coração de Deus. Foi o chamado de Deus que nos tem movido todos os dias
a irmos além, a vencermos obstáculos, a estarmos onde estamos. A segunda grande verdade, ela foi dita por um servo de Deus que tornou-se um referencial para mim, foi pastor de algumas pessoas aqui, pastor Mauro Israel Moreira. Quando ele, acometido de câncer, foi para nós também um grande enigma, porque como podia um homem tão bom como aquele, um santo, um homem precioso, pastor de ovelhas, pregador por excelência, e um câncer também o consumiu em poucos anos de vida, mas um dia ele disse à sua igreja, a primeira de São Gonçalo: irmãos, com a minha dor eu aprendi que, de uma vez por todas, Deus não possui filhos prediletos. O fato é que quando você pergunta, ainda que seja de forma retórica, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, de forma arrogante, colocamos-nos num degrau acima, achando que somos um pouco melhor do que os outros e que não merecíamos o sofrimento de outros. E isto não é marca de uma pessoa espiritualmente madura. Porque o próprio Jesus perguntou àquele jovem: por que você me chama de bom, se existe apenas um bom, que é Deus, o Criador? Jesus estava ensinando aquele jovem rico e toda aquela multidão à sua volta que nenhum de nós pode se achar suficientemente bom para impressionar Deus e tornarmos-nos imunes ou isentos da realidade humana, da dor, do sofrimento, da tristeza. Muitas vezes também somos abalroados e achatados por uma mensagem distorcida que é apregoada nos dias atuais, que confunde a mente dos crentes, porque alguns se aventuram a dizer que crente de verdade não sofre. A chamada teologia da prosperidade, ou doutrina da prosperidade, traz ainda mais consequências graves, ainda mais negativas, para enfrentar aquilo que é inevitável. Porque se não existe lógica, e se vamos descobrir então que nem sempre teremos respostas, como justificar uma fé verdadeira para aquela pessoa que tem de reconhecer a sua limitação física, a sua limitação temporal, a sua fragilidade humana? Não. A teologia da prosperidade, apregoada por muitos oradores do nosso tempo, desta geração, ao invés de dar paz e conforto, ela gera culpa e inconformidade. O resultado disso? Crentes frustrados por todo lado. Porque diante do sofrimento, a primeira coisa que se pensa é: Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não é todo poderoso como Ele diz ser, ou então, ele vive rolando o abismo abaixo dizendo: eu não valho nada, eu sou um miserável, eu tenho um pecado que eu não consigo descobrir o que é, e isso vai esvaziando o entendimento, vai tirando de nós a alegria da vida, cega a visão, vai destruir e corromper o coração, até que finalmente mata a fé. E muitos, por terem sido levados pela mentira dessa doutrina, acabam esvaziando-se e no final da linha não tem mais nenhum tipo de fé ou esperança. E aí, vamos então descobrir que a Bíblia, sim, ainda que não tenha todas as respostas específicas que gostaríamos que ela tivesse, eu creio que ela nos dá sempre todos os recursos. Porque Deus disse a Moisés, lá no texto em que lemos, vamos voltar a ele, versículo 6, logo continuando a narrativa, terminamos o capítulo, mas logo em seguinte, olha o que Deus diz a Moisés. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Agora você verá o que farei ao faraó. A resposta que Deus dá à palavra de Moisés é, na verdade, veja bem, ele não respondeu à inquietação de Moisés,
ele não se preocupou novamente em dissecar a pergunta e dizer por quê, em trocar o porquê separado e agora o porquê junto, como a gente aprendeu em português, né? Da interrogação para a resposta. Ele simplesmente diz: espere, porque agora você vai ver que tudo dará certo. Meus irmãos, o que Deus está dizendo para Moisés é que, ainda que ele não possa ou não queira soberanamente trazer à luz a resposta à pergunta que Moisés faz, o que ele, como um pai amoroso, diz: confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Essa experiência me remete àquele dia, naquele consultório de vacinas, quando aquela carinha de bebê, chorando, frustrada, doída, magoada comigo, eu queria que ela entendesse as minhas palavras quando eu dizia: vai dar tudo certo, é o melhor para você, dói agora, mas quando você ficar adulta, você vai me agradecer por essa dorzinha que você está sentindo hoje. A palavra de Deus nos dá alguns indicativos e algumas direções importantes para enfrentarmos o sofrimento. A primeira delas, nós precisamos entender que a realidade do sofrimento e algumas coisas ruins que geram esse sofrimento são produto do mundo decaído que nos cerca. Nós somos pecadores. Portanto, a pergunta por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, como propõe Harold Kushner, se você quiser ler esse texto, é muito bom. Ele é um rabino muito sério e ele faz uma reflexão à luz do Antigo Testamento da questão do sofrimento humano. E ele então traz à tona, sim, a teologia do Antigo Testamento, que é produtiva, que é proveitosa. Mas o problema dessa pergunta, à luz do Novo Testamento, vamos trazer para os nossos dias, à luz da graça de Jesus, é que nenhum de nós é suficientemente bom para achar que não seremos merecedores da dor que estamos sentindo. Porque enquanto somos homens, enquanto somos seres humanos, estamos sujeitos a toda sorte de tragédia, porque vivemos em um mundo decaído. Porque a nossa tendência, a nossa inclinação é escolher aquilo que é mal. Nós preferimos os atalhos. O nosso coração é insolente, é preguiçoso. E dá trabalho se cuidar, dá trabalho a disciplina, dá trabalho escolher o caminho mais longo. E nós preferimos a acomodação, nós preferimos a apatia, nós optamos pela reatividade. Portanto, algumas coisas ruins são sim fruto de um mundo decaído em que vivemos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, quando ele fala a um jovem pastor sobre o desafio do ministério pastoral na sua geração, ele disse: saiba disso. Ele falou a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então veja bem, olha o que Paulo vai dizer agora. E você vai entender que muitas coisas ruins que enfrentamos não são fruto do acaso. É o nosso coração. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses também. Olha que coisa mais presente. Parece que Paulo estava sentado conosco aqui hoje. Parece que Paulo assistia a Rede Globo de televisão, Record, NET, sabia tudo do nosso tempo. Portanto, é mais fácil para nós culparmos o acaso, culparmos o tal destino, e até os mais cínicos dizerem: Deus abandonou a humanidade, quando a realidade que vivemos é esta, descrita precisamente daquilo que nós somos. Portanto, antes de perguntarmos por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, sejamos sinceros, será que somos tão bons assim?
Ou no fundo, não somos um pouco disso aí? Egoístas, ingratos, presunçosos, inimigos da família, egoístas, avarentos. Ou seja, nós causamos sofrimento, sim, uns aos outros. Claro que haverá situações que são inexplicáveis. Porque a gente vai perguntar, ok, o homem é violento, o homem é mau, o homem dispara uma bala contra uma criança, e que culpa tem esta criança? São os enigmas. É a realidade ilógica. E aí é quando entra o fundamento da fé. Porque a segunda verdade que a Bíblia nos ensina é que mesmo coisas muito ruins podem ser usadas por Deus para serem transformadas em bem. Quando muitas vezes pessoas que enfrentaram a morte descobriram o sentido da vida. Quando muitos visitaram o fundo do poço para aprenderem a reconhecer aqueles que verdadeiramente o amam. Quantos precisaram enfrentar o mais profundo vazio, a mais severa escuridão, para descobrirem que a vida ainda vale a pena. É o que Paulo canta. Para mim isso é uma canção, deveria ser um cântico, desses bonitos como nós cantamos, quando ele diz em Romanos 8, 28, Deus opera em todas as circunstâncias. Deus age de tal maneira que tudo aquilo que nós vivemos seja transformado e contribua para o bem. Então, o nosso sofrimento tem uma realidade doída, mas haverá um dia em que nós reconheceremos que a dor da perda gerou em nós um fôlego novo para a vida. Isto é fé. O mesmo Kushner vai dizer que ao invés de nós insistirmos nos porquês, a formulação melhor e positiva é: se isto me aconteceu, o que eu posso fazer agora para prosseguir? Quando eu tenho a oportunidade de falar em funerais, é uma das experiências mais dolorosas do ministério pastoral, e alguns especialmente, o meu grande desafio é trazer uma palavra àquela família e mostrar a ela que, ainda que a perda seja tão grande, a vida há de continuar. E nós perdemos muito tempo no quarto da solidão, da escuridão, do isolamento, tentando encontrar razões para o que estamos vivendo, ao invés de abrirmos a janela, contemplarmos a paisagem, ou abrirmos a porta e sairmos adiante. Porque lá fora, uma vida inteira ainda espera ser vivida. Mas isso depende da nossa escolha, da nossa atitude. Deus diz para Moisés: você verá. E Deus então traz Moisés para o foco da ação, e é Moisés o protagonista da obra de Deus. O povo estava sofrendo, e a interpretação que Moisés faz dos fatos é que Deus estava ocasionando isso ao povo, mas Deus diz assim: espera, e você vai ver que no final vai dar certo, mas não vai dar certo enquanto você não se envolver com isso. Saia da toca, saia do queixume, da lamúria, da lamentação, venha para o foco, para o centro, e você vai ver com seus próprios olhos o que eu vou começar a fazer. E a história vai terminar lá no capítulo 7, quando o povo então sai do Egito. E ele não apenas sai do Egito, mas ele leva consigo os despojos. E Deus restitui ao povo tudo aquilo que o cativeiro lhe havia tirado. O povo sai abençoado, o povo sai enriquecido, o povo sai restituído. A dor que enfrentamos é sempre uma oportunidade de nós aprendermos alguma coisa nova acerca de Deus. Nós temos na Bíblia o maior exemplo de alguém que sofreu, e sofreu o inexplicável, sofreu o inominável, que foi o homem chamado Jó. E ao final do seu livro ele vai fazer uma declaração perfeita. Quando no capítulo 42, versículos 3 e 4, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, não há uma dor que enfrentamos que não seja uma oportunidade de conhecermos algo novo acerca de Deus, algo que nós ainda não conhecíamos. Nós insistimos em deixar as bancadas escolares da vida espiritual.
Nós achamos que o tempo de igreja nos é suficiente para sabermos tudo acerca de Deus. E isso não é verdade. Mais sábios e melhores são aqueles que sentam-se para aprender coisas novas. Na sexta-feira à tarde, no nosso congresso dos músicos aqui, estava tendo uma clínica, uma oficina com um instrumentista, o Léo. E quando eu olhei na plateia, tinha um camarada que eu admiro muito ele como músico. E aí eu fui lá e cochei no ouvido dele e disse: agora eu sei porque que você é tão bom. Aí ele disse: por quê? Porque você está sentado aqui para aprender alguma coisa com um cara que de repente nem tem muito para te ensinar. Porque eu conheço vocês. Mas é assim a vida. Quando você senta-se na escola para continuar aprendendo, principalmente algo acerca de Deus. Quando você acha que só porque você é da igreja há 40 anos, ou leu a Bíblia já 38 vezes e meia, não significa que você já saiba tudo acerca dele. É o que Jó nos ensinou. Sempre haverá alguma coisa nova para aprendermos de Deus enquanto sofremos. Por último, toda dor que enfrentamos tem o poder de nos aperfeiçoar e de nos capacitar para caminharmos juntos, mais ainda com alguém que ainda está sofrendo. O apóstolo Paulo diz isso na sua segunda carta aos Coríntios, quando naquele primeiro capítulo, especialmente do versículo 3 ao 7, ele vai dizer assim: porque a mesma consolação com que somos consolados vai consolar aqueles que ainda sofrem. Ou seja, se o sofrimento é uma realidade, vamos extrair dele o que de melhor pudermos extrair acerca do Criador, do Eterno, do Pai de amor. E então, poderemos ser bênção na vida daqueles que hoje ainda estão chorando. Porque se há algo que dá sentido à nossa vida, é você poder tomar alguém no ombro e dizer: eu sei o que você está sentindo. Eu já passei por isso. Sabe quem fez isso por mim? Jesus. Ele morreu. E quando eu sofro, eu me lembro que ele foi açoitado, que ele sangrou, que ele foi humilhado, que ele foi exposto e envergonhado. E quando eu sofro, eu vou aos pés da cruz e eu sou lembrado pelo meu Jesus. Ele diz: filho, eu sei o que você está passando. E não existe coisa mais encorajadora do que alguém que nos toma pela mão e diz: eu estou com você. Eu sei o que você está sentindo. Portanto, queridos, não adianta ficar buscando respostas. Poucas vezes nós as encontraremos. Se tivermos, glória a Deus. Mas se não tivermos, nós teremos suficientemente recursos da palavra do Senhor para irmos adiante, para prosseguirmos. Eu creio que enquanto vamos caminhando, e ainda que não tenhamos todas as respostas, Deus vai nos preparando e nos lapidando, nos burilando, para sermos cada dia melhores do que temos sido até aqui. E ser melhor significa refletir a glória do Pai. Portanto, no final das contas, vamos entender que tudo aquilo que sofremos, de alguma forma nos torna um pouco mais iguais a Jesus. Porque Ele sim, deu a sua própria vida, sem merecer. Se houve alguém que sofreu sendo verdadeiramente bom, foi Jesus. Ele sofreu. Sofreu por amar. Sofreu por amor. Sofreu para me dar vida. Portanto, olhando para Jesus, ainda que eu chore, ainda que doa, ainda que eu esteja caído, eu posso me levantar ou ser levantado e olhar adiante e dizer: a vida ainda valerá a pena, porque ela ainda não acabou. Ainda que eu não tenha respostas para todas as minhas dores, o Senhor me dá todos os recursos que eu preciso para prosseguir. Queria que você fechasse seus olhos agora. Eu sei que agradecer a Deus pelo sofrimento é sádico demais. É um desafio sobre-humano.
talvez até desumano, dizer a você que você tem que agradecer a Deus pelo seu sofrimento. Mas a Bíblia nos ensina que se o sofrimento nos identifica com o sofrimento de Cristo, então, ainda que seja difícil para mim agradecer a Deus pela dor que eu estou sentindo, eu posso começar agradecendo a Deus, porque a dor que eu estou sentindo vai me tornar igual a Jesus. Então, eu começo a encontrar razão para prosseguir. Portanto, agora, quando você entrar no dilema de querer encontrar respostas para as dores e sofrimento que enfrentamos, as lágrimas que temos de viver, as perdas que temos de enfrentar, em nome de Jesus, eu quero desafiar você a buscar e encontrar na Palavra de Deus os recursos que você precisa para prosseguir. Lembrar que boa parte do nosso sofrimento é fruto da nossa própria escolha, da nossa própria realidade decaída. Somos egoístas, somos avarentos, somos presunçosos, e a lista vai grande. Você viu lá no texto bíblico, é grande. Mas também podemos crer que o nosso sofrimento pode ser instrumento de Deus para que a dor se transforme em bem, para nós e para os outros. Quando sofremos, podemos encontrar algo novo acerca de Deus. E eu quero sempre aprender mais. Aprender coisas novas. Claro que preferirei se não for para o sofrimento. Mas se tiver que sofrer, que seja para crescer. E se for para crescer, que seja para abençoar. Para tomar alguém pela mão e dizer: eu sei o que você está passando. A experiência com autoridade é fruto daquilo que você viveu, daquilo que você sentiu. Que Deus use a sua vida para abençoar os outros. Que Deus amenize o seu sofrimento pelo seu consolo, pela sua graça, pela sua paz. Que você aprenda todos os dias algo novo acerca de Deus. Que Deus transforme o mal em bem, assim como Ele fez com José, lembra? O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem, para que toda uma geração fosse preservada. Gênesis 50. Enfim, que o sofrimento de Cristo seja a maior razão para a sua esperança. Que Jesus seja a razão do seu viver. Confiar em Jesus, confiar no propósito do Senhor para o sofrimento, é o que nos dá esperança. Ore ao Senhor agora silenciosamente e peça ao Senhor que Ele renove os recursos. Ainda que Ele não te dê as respostas que você tanto quer, que Ele te dê os recursos para que você continue confiando e esperando no Senhor.